Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Onde é que vocês estão? A qualquer horário, a qualquer momento, a qualquer instante. Vamos que vamos, cara. Estamos aqui no canal Gota de Otimismo, de novo, trazendo para vocês um novo momento, uma nova história, um novo falar, para que a gente possa discutir, debater, concordar, discordar, que tudo faz parte desse aprendizado geral de todo mundo. Estou substituindo hoje a Aninha aqui, que também ainda continua doente. Mas vamos que vamos, né? É quando tá um com a outro e a equipe vai se revezando e as coisas vão funcionando da maneira que dá para fazer diretamente, tá bom? Vamos soltar a vinheta no ar aí e já a gente volta. Bom, gente, voltamos. Estamos aqui de volta, trazendo hoje um novo tema. Nós vamos falar do projeto da nova encarnação. Será que é isso? Por que funciona? E o que tem a ver o aborto? O que tem a ver a homossexualidade com isso tudo? Tá? Mas para a gente começar, vamos voltar lá, rebobinar a nossa fita para que a gente possa fazer um histórico de como a gente se planeja de uma modo geral para a gente vir aqui pensando como seres espíritos, seres em evolução, como nós somos aqui nesse processo reencarnatório. Pegamos as referências bibliográficas, principalmente do André Luiz, nos seus livros, muito pegando a questão do que ele conta do Missionário da Luz e outros livros que a gente tem de base aí. A gente vai contar uma historinha para vocês, mas mais ou menos relatando como é que funciona esse processo reencarnatório ao qual nós fazemos o nosso projeto da nossa nova encarnação, a qual nós estamos vivendo hoje, para que a gente está aqui e para que a gente funciona nesse processo. Então vamos lá. Lá no plano espiritual nós temos diversas colônias e diversos lugares onde nós vivemos e trabalhamos em prol do melhoramento do suporte para aqueles que estão aqui encarnados, no melhoramento do plano onde nós estamos. Chega um determinado momento e nós precisamos fazer um plano da nossa nova encarnação, aonde nós vamos regredir o nosso corpo e voltar para o estado de bebê ou de criança aqui, no nosso caso, no planeta Terra, aqui onde está. Como é que é feito isso? Existe um departamento lá, um plano, um projeto, um ministério, como é dito no Missionário da Luz, um ministério reencarnatório, onde lá são feitas os planos reencarnatórios para onde nós temos que ir e de que forma que nós precisamos fazer e de que forma a gente vai construindo isso aí. Como é que funciona? Diversas pessoas encarnadas, algumas são lá de forma de desdobramento, e uma parte das pessoas são as pessoas de espíritos afins que estão trabalhando na sua reencarnação. Eles têm uma ficha, um plano, aonde eles relatam, vão fazendo toda a anamnese daquilo que você precisa, que você não precisa, o que você fez numa outra encarnação, o que você precisa reviver, o que você precisa reformar, o que precisa reestruturar. Digamos que, hipoteticamente, lá no plano astral, nós temos lá 2 corpos, para vocês entenderem, 2 modelos, como se fossem 2 manequins, um de homem, outro de mulher, aonde tem a sua composição perfeita física, fluídica, que serve como base para os espíritos construtores, que são espíritos que fazem parte do processo de reencarnação daquele ser que vai ser. Então eles começam a fazer o projeto da sua nova encarnação para que você possa vir para cá e possa ser estudado dentro das suas necessidades, dentro dos seus projetos. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai escolher se você vai ser homem, se você vai ser mulher. Depois nós vamos escolher em qual família, com quem você encarnar e qual a relação de outras existências a qual você tem que encarnar nessa família, certo? Então a gente tem relações de troca, de conflitos que foram feitos em outras encarnações com outros espíritos que já estão encarnados, que estão nesse plano reencarnatório para que você possa vir para cá num novo momento, num novo estágio, numa nova evolução, para transformar a sua vida através da convivência e do aprendizado comum no melhoramento e no projeto de desenvolvimento de todos ali que estão presentes e que estão ali fazendo parte disso. Vamos lá. Vamos dar um exemplo. Você vem numa casa aonde você vai ser filho de uma pessoa que você assassinou numa outra encarnação, por exemplo, certo? Como é que é feito esse processo? É escolhido aquele pai, aquela mãe, há uma composição energética, fluídica de todos os seus corpos físicos, do seu corpo físico, geneticamente com a genética do pai e da mãe, e a composição orgânica do seu perispírito, que vai ser necessária para que você venha para cá, nascendo nesse meio, nessa família, para que isso aconteça. Então há um plano de como vai ser a sua estrutura física,
de como vai ser a sua estrutura psíquica, de como vai ser as suas relações de doença, de aflições, de amizades, que fazem parte do seu cronograma dentro daquela pilhazinha que você recebe para viver tantos anos, que é o seu fluido vital, que é aquela quantidade de pilha que você recebe para chegar aqui na Terra. Feito esse planejamento, há um processo de conversa com aqueles espíritos que já vieram para cá antecipadamente, já sabendo no seu planejamento encarnatório que iam me receber, mas como eles vêm para cá e tem o esquecimento, a benção do esquecimento da vida, das vidas anteriores, nem sempre eles estão dispostos a encarar novamente aquilo que eles se programaram de acordo com o seu livre-arbítrio, de acordo com a sua livre vontade. Então, como é feito? Os espíritos vão, conversa com pai e mãe encarnados em processo de desdobramento do corpo físico e tem que ter um aceite de pai e mãe para que isso aconteça. Se não tiver o aceite de pai e mãe em desdobramento, isso não acontece, não há possibilidade. Tudo bem. Feito esse convencimento entre as partes, se faz o plano reencarnatório e através daqueles modelos que se formaram, baseado naqueles modelos estruturais que são o top ou o ideal, eles fazem o possível de acordo com a necessidade e eles vêm para cá e começam um processo de desencarne, digamos assim, entre aspas, ou de encarne daqueles seres que estão no plano espiritual que vão vir para o novo projeto aqui na Terra, aqui no corpo encarnados, aqui aonde nós estamos. Findo isso, há o convencimento de pai e mãe, eles aceitam e vêm para cá, e eles processam. Então há uma redução do perispírito daquele ser, tem medo, tem angústia, tem medo do que vai acontecer, medo de errar, medo de fazer, e a gente brinca muitas vezes, o que é mais fácil? Encarnar ou desencarnar? Você sai do seu estado de conforto, com saúde plena, escolhe fazer um processo de reencarne, reduz o seu corpo para um novo corpo e esquece tudo o que aconteceu. Esse é um ponto. E quando você desencarna, o que é? Você desliga daqui, liga do lado de lá, com a mesma consciência, com o mesmo estado, com o mesmo tudo, só que com um período de turbulência. Qual morte é mais viável? Será que nascer também não é uma morte para o plano espiritual? Será que a nossa morte aqui, que a gente morte para o plano espiritual não é complicado? O que seria mais complicado? Qual que foi? O que é certo é que nós somos seres infinitos, estamos sempre em evolução, estamos sempre em transposição e reconstrução. Mas você que está aí, dá seu like, faz se inscreve no canal, ajuda a gente a compartilhar, porque é importante que a gente atinja mais pessoas. Faz isso pra gente precisa disso pra você, o YouTube também precisa que a gente faça isso aí. Bom, só pra colocar, a gente precisa um pouquinho, não esqueça, hein? Vamos lá. Mas voltando, aí há algum convencimento daquele povo, do povo do pai e mãe, e aí vem esses espíritos que são responsáveis pela sua construção, eles acompanham todo o processo, até a fecundação e durante a gestação do corpo, então eles ficam lá, desde a magnetização do espermatozoide com características genéticas mais viáveis para a fecundação, que é colocado mais próximo, e eles fazem essa magnetização para que isso aconteça. E no processo quando há a fecundação, onde se forma o primeiro gameta, onde começam a se dividir as células, a vida já está ali, e ele começa a se dividir e crescer e multiplicar até o momento do encarne. Então eles ficam lá responsáveis sobre tutores daquela encarnação, para que eles fiquem próximos daquele ser que está em reconstrução, está em evolução nesse processo, certo? Já trabalho pra caramba, a gente acha que é só alguma coisa. Detalhe, nós temos um acompanhamento mais afinco até os 7 anos e pós os 14 anos. Por quê? Porque a nossa estrutura física ela é formada aos poucos e a nossa pressão psíquica tem um elo muito grande com o plano espiritual e o plano físico, com um pé lá meio cá, certo? Onde essa mediunidade na infância é muito constante, até o momento que a gente consegue seguir a puberdade, chegar no momento onde a glândula que é responsável pela inibição da sexualidade, dos instintos da sexualidade, ela se aflora e permite que você retome o seu corpo físico através da sua por estar pronto para esse novo momento dentro da sua existência, dentro do seu processo evolutivo, certo?
Essa glândula se chama epífise e ela é responsável por esse processo no início e depois de um certo momento ela é responsável pela interação da mediunidade entre o plano espiritual e o plano encarnado. É por onde esse mecanismo se acontece, perispírito, pensamento a pensamento, perispírito a perispírito, por união e conjunção das duas coisas, para de poder traduzir e encaminhar, tá bom? Certo? Só de uma maneira geral, para vocês entenderem como é que funciona, tá? O que o aborto tem a ver com isso, certo? Vamos lá. Um aborto espontâneo tem várias razões. Vamos lá. Primeira coisa, aquele espírito que vinha para cá na sua programação encarnatória, ele só tinha condição na sua programação reencarnatória de ficar dentro do feto durante um período, certo? Para que serve aquele aborto ou aquela encarnação para ele? Para refazimento do seu perispírito, para que ele possa vir mais uma vez em um outro momento, numa outra oportunidade, para se reconstruir. E para aquela mãe serve de exercício de aprendizado com a perda, com a questão da gestação, com o entendimento, onde ela pode aproveitar essa oportunidade, repensar posturas que estão relacionadas com as suas vidas anteriores ou com as suas projeções anteriores naquele plano reencarnatório ao qual ele fez, certo? Segunda disposição. Aquele espírito, ele passou por convencimento, aceitou reencarnar, passou o convencimento do pai, convencimento da mãe, só que ele chega no feto e ele tem algumas lembranças nesse processo de interiorização. E ele acha que não vai conseguir, não vai ter jeito, não vai ter como. E começa a entrar num processo de rejeição com aquele feto, com aquele filho. Literalmente, ele pede para sair. E ele desiste desse projeto reencarnatório, a qual ele está aqui. Isso estou falando só de aborto espontâneo, tá? Um outro momento, uma outra situação, é a questão onde a rejeição se faz através da mãe, através do pai. Então, assim, ela aceitou, mas quando ele começa a ser gerado no seu próprio corpo, ela se sente desconfortável, ela se sente irritada, não se sente bem, e ela mentalmente começa a rejeitar aquele ser por uma segurança ou por medos e inseguranças inconscientes que fazem com que ele tenda a se desdobrar, a se desprender, a ser retirado desse lado, desse momento, certo? Então acontece um aborto espontâneo pela rejeição dos dois. Então, assim, 3 casos. O espírito que veio não consegue encarar. A mãe que não consegue. E o outro caso, no caso de aborto, que é aquele espírito que precisa passar por um processo aonde ele precisa só do refazimento do seu perispírito, que existem espíritos que ainda não estão em condições, na sua projeção encarnatória, de passar por um projeto de completar o seu corpo. Ele precisa de uma volta para encarnar dentro da barriga, num período gestacional, para que possa servir de auxílio à sua reformação do seu perispírito no plano espiritual, certo? No processo de transformação do plano espiritual. Vamos lá. Eu falei da proteção da infância, é bom de colocar um item que é importante, que é a questão da mediunidade da terceira idade, certo? No início, até os 7 anos, nós temos uma comunicação muito maior com a nossa mundo do outro lado. Conforme a gente vai chegando na idade, vai entrando na senilidade, entrando mais próximo da nossa reencarnação, da nossa volta de morte, para voltar para o plano espiritual, para a nossa pátria, realmente, né? A gente há uma conjunção onde há um afloramento natural dessa mediunidade, onde você começa a ter mais interação e ter mais contato. Então não é difícil, depois de uma certa idade, a gente ver pai, ver mãe, ver tios, algumas pessoas encarnadas, ver outras pessoas. É naturalmente que isso acontece porque está mais próximo do nosso desenlace do corpo físico para chegar ao plano de desencarnado novamente num processo. Tá. Vamos lá. Aonde entra a homossexualidade nisso tudo? Só para a gente fechar e finalizar o que a gente tem para falar para vocês hoje. 2 coisas. O espírito não tem sexo, tá? Ora ele vem como homem, ora vem como mulher. Ele tem plano de outras encarnações como homem e encarnações como mulher, certo? Primeiro momento, vamos lá. Aquele espírito foi designado para nascer no sexo oposto ao qual ele tinha numa outra encarnação, certo? Por um planejamento reencarnatório, ele aceitou nesse plano reencarnatório, tá? Quando ele vem para cá,
ele chega, nasce, se encontra dentro de um corpo físico, mas não se reconhece dentro daquele corpo. E ele quer revivenciar experiências através do seu livre-arbítrio que remetem a outras encarnações. Então ele não se encaixa, não se vê, não se conecta com aquele corpo naquele momento que tenha a ver com as necessidades materiais de evolução que ele tem nesse momento, nesse instante. Isso é um caso, tá? Pode acontecer. Um segundo caso que nós podemos explicar para vocês é a questão de um plano reencarnatório daquele ser que vem com a homossexualidade, certo? Com uma tarefa de aprendizado para todos, que aqueles que estão ali ao seu redor, certo? Então, o que ele vem? Ele vem com a sua escolha, opção sexual, certo? Sua orientação sexual, seja o que for, entendeu? Ele vem para quê? De acordo com a sua vivência, de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua vivência, ele seja meio transformador do meio onde ele está. Para quê? Para quebrar preconceitos, para quebrar regras pré-estabelecidas, para que as pessoas tendem a entender que aquele ser é um ser de luz, igual a qualquer outro, que tem opções e individualidades diferentes, mas que é um ser transformador para o mundo através das suas ações, que nada tem a ver com conceitos e preconceitos de nós que estamos aqui encarnados. Nós somos seres em evolução e a nossa sexualidade tem a ver apenas conosco mesmo. Então ele vem como reconstrução e reconstrução daquela família e daquele momento ao qual ele está inserido ali nesse processo. Tá bom? Vamos lá. Terceiro momento, vamos lá. Ele vem como missionário. No caso anterior, ele veio como agente transformador para mudar aquela cultura daquela família. Uma outra vez, ele pode vir como missionário, como um ser em outro corpo, mas também com a mesma função, com o mesmo processo de transformar e retransformar o mundo através das suas ações. Então ele vem numa comunidade, num ambiente familiar, para paulatinamente alterar e mudar aquilo que a gente tem ao nosso redor. Então tá bom. Tudo faz parte de aprendizado, tudo faz parte de vivência, e quanto mais evoluído e mais como nós estamos, mais os planos superiores, onde o mal não existe mais e não tem mais necessidade de existir, a questão da sexualidade é uma coisa muito sutil, muito, muito, muito irrelevante. Por que acontece? A questão da individualidade de sexo é muito... Na verdade, nós somos seres humanos em evolução, praticamos um amor incondicional, fazemos um amor de todos e tudo, através dos exemplos maiores, do espírito mais elevado, a qual veio aqui pra gente nesse processo. Nós precisamos todo dia, todo momento, nos melhorarmos com o ser humano, nos reconstruirmos com os seres humanos, para construirmos um mundo melhor através de nós mesmos, entendeu? E assim, no plano reencarnatório, nas vivências reencarnatórias que a gente está recebendo mais uma oportunidade, mais um momento, para transformarmos tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida através das nossas ações, dos nossos gestos de renovação, certo? Então não importa qual cor que a pessoa faça, qual escolha, orientação sexual que a pessoa tenha, que cor que ela veste, que bandeira que ela gosta, o que for. Nós estamos aqui para um processo de renovação de todos nós, do nosso planeta e de nós mesmos o tempo todo. Então, nesse plano encarnatório, nós viemos para cá, nós agora que estamos nesse processo de transição, turbulência muito grande, no mundo que nós estamos construindo para chegar no mundo de regeneração, nós temos que entender que nós somos partes integrantes da renovação do mundo através da semeadura que nós colocamos onde nós estamos. Nós somos semeadores do bem, somos exemplos do bem. Temos que estar o tempo todo agindo para o bem, sendo exemplos daquilo que a gente quer conseguir, daquilo que a gente quer fazer, para a gente transformar tudo que está à nossa volta, através das nações, através do nosso momento, através do nosso sentimento de transformação e renovação, a qual nós precisamos todo dia sermos agentes ativos da transformação do mundo que está ao nosso redor. Sempre. Com muito amor, com muito carinho, com muita satisfação e com muita intensidade. Hoje curtinho, tá? Encerramos por hoje. Se vocês tiverem uma questão, deixem no chat que depois a gente vai respondendo para vocês.
Coloque nos comentários dos vídeos, faz nos seus likes, vê o que você falou, se você concorda, se não concorda, vamos discutindo, vamos debatendo, a gente vai trocando as ideias, a gente vai passando informação à medida que é possível. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua afetividade. Pedimos a vocês mais uma vez que dentro da sua cidade, dentro do seu estudo, procure uma ação, um projeto, alguma coisa que você possa fazer a prática daquele sistema que você está dando, um ajudar o outro, que você um ajudando o outro transforma o mundo ao seu redor. E tem diversas ONGs, diversos estudos sempre praticando bem, sempre vivenciando bem, para que a gente possa transformar a nossa sociedade através de nós mesmos, tá bom? Obrigado, gente. Hoje foi isso por só, pequenininho, rapidinho, mas eu acho que bastante conteúdo, bastante coisa para vocês poderem estudar. Obrigado, gente. Boa semana. Fica até semana que vem. Espero que semana que vem ainda já com a Aninha. E nos vemos novamente na próxima semana, na próxima segunda, com um novo vídeo, um novo momento para a gente poder construir um mundo melhor sempre a partir de nós mesmos. Beijo. Fique com Deus.